Eita glória, povo de Deus, a paz do Senhor a todos os nossos irmãos ouvintes do programa Palavra de Fé, na rádio que mais evangeliza, a Rádio Libertadora. Esse programa, Palavra de Fé, que é de responsabilidade do setor de número 5 e tem como pastor coordenador o nosso irmão pastor Wagner. Pastor Wagner é o novo pastor ali no setor número 5, coordena todo o setor a partir da Apolo, que é a congregação Betel, e eu me sinto honrado de mais uma vez poder participar deste programa, que é um canal de bênção para muitos. Muitos são os que têm sido abençoados através deste veículo de comunicação, e a graça de Deus tem alcançado muitas vidas. Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo em Atos dos Apóstolos, capítulo 3 e o versículo 19. Se a sua alma está sobrecarregada, se você vive uma vida, na verdade, sobrevivendo, pois não encontra mais sentido para ela, você anda perturbado, angustiado, a sua alma está abatida, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Atos capítulo 3, versículo 19. É duro o que você vai ouvir da parte de Deus, mas é o remédio necessário para tratar a ferida. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. O grande mal da humanidade, a história da tragédia da humanidade está em Gênesis capítulo 3. Porque antes do capítulo 3 de Gênesis, nós vemos o Deus Criador, pelo poder da sua palavra, trazendo à existência aquilo que não existia: a terra, os mares, os corpos celestes, as estrelas, a lua, o sol, os seres vivos, os animais que rastejam sobre a terra, as aves do céu, e por fim Deus coroa toda a obra da criação com a criação e a formação do ser humano. Primeiro o homem do pó da terra, depois a mulher da costela do homem. E Deus conclui toda a obra da sua criação dizendo que isso era bom. E ele faz o homem à sua imagem e semelhança para ser verdadeiro adorador. Aquele Adão, aquela Eva, não havia maldade em seu coração. Eles estavam conectados com Deus através da santidade. Na virada da tarde, Deus aparecia no jardim do Éden, pois o Senhor plantou aquele jardim para o homem Adão, para a mulher Eva. E eles tinham um relacionamento com Deus, de intimidade, de aproximação. E eles viviam em plena felicidade. A felicidade, a alegria, a paz, o gozo era pleno dentro daquele lugar, porque não havia um mal chamado pecado. Mas a partir do momento que eles desobedecem ao Senhor, transgridem o pacto, quebram a aliança com o Senhor, porque Deus havia dito: de todas as árvores você pode desfrutar desses frutos, agora da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comereis, no dia que comeres morrerás. E Deus estava falando da entrada do pecado através da desobediência. Primeiro, não era uma maçã, a Bíblia fala de um fruto. Segundo, não é que tinha algo envenenado dentro desse fruto, porque o problema não está no fruto, não é que havia um veneno no fruto, mas é que houve uma quebra de aliança, uma quebra de pacto. O homem preferiu desobedecer a Deus para se entregar aos seus deleites.
aos seus desejos. E aí começa então a história da tragédia da humanidade no capítulo 3, quando então o homem desobedece a Deus e a morte agora reina na terra, o pecado reina no mundo e agora eles estão imbuídos e envolvidos nessa natureza pecaminosa. E essa história da humanidade percorre até os dias de hoje. Nós somos descendentes de Adão, carregamos com nós o DNA do pecado. Os nossos filhos têm o DNA do pecado. Nasce com a natureza pecaminosa, uma natureza que nos impulsiona, que nos empurra para distante do Senhor. E esse pecado gera consequências, aflições, tribulações, doenças psicossomáticas, doenças físicas, guerras, inveja, porfias, prostituição, destruição, ódio. Todo o mal que existe hoje na humanidade é resultado de uma escolha de pecado, de se viver na prática do pecado. Muitos males que carregamos sobre nossas vidas hoje é por causa dos nossos pecados. Até o simples fato de querer culpar o outro é uma prova de que nós estamos no pecado. Porque lá em Jeremias, porque o profeta Jeremias falou em Lamentações, dizendo de que se queixa o homem? Se queixe dos seus próprios pecados. O pecado leva-nos para distante do Senhor. E isso traz consequências graves sobre nós. Porém, existe um remédio. Existe uma cura para as consequências do pecado sobre nós. E o apóstolo Pedro nos ensinou isso no texto que nós lemos. Porque para alcançar o refrigério na alma, para encontrar o orvalho de Deus para a nossa alma, para encontrar alívio para a nossa alma, nós temos que se aproximar de Jesus. Porque foi Jesus quem fez o grande convite lá em Mateus 11. Vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então nós temos que aceitar esse convite de Jesus, se aproximar de Jesus para que Ele possa sarar a nossa alma, para que Ele possa trazer refrigério, mas não é se aproximar de qualquer maneira, de qualquer modo. Pedro está dizendo: arrependei-vos. E para se ter arrependimento, tem que ter reconhecimento de que somos pecadores, reconhecer o que somos realmente, porque diante de Deus não existem máscaras, não existe pecadozinho de estimação que está escondido debaixo do tapete, porque Ele vê, Ele nos conhece, até os nossos pensamentos Ele sonda. Então não adianta dobrar os joelhos e querer fingir diante do Senhor, porque eu posso fingir para a igreja, eu posso fingir para o pastor, eu posso fingir para a minha esposa, eu posso fingir para a minha família, para os meus amigos, mas diante de Deus não existe nada em oculto. Então precisamos reconhecer os nossos pecados. Meu irmão, só tem perdão de Deus quando se tem arrependimento. Deus não vai liberar perdão quem ainda não se arrependeu. Para receber perdão de Deus é preciso arrepender-se. E arrepender-se não é só um pesar no coração porque fez algo de errado, porque fez algo mal. Esse arrependimento me leva para um passo maior. O passo da conversão, da transformação de vida, da mudança de conduta, de ação. É preciso mudança, porque quando eu reconheço que sou pecador, eu não posso mais viver do modo que eu estava antes, desagradando ao Senhor. Eu preciso mudar a rota.
mudar de vida, dar meia volta do mundo, do sistema mundano pecaminoso, para se aproximar do Senhor em santidade, com o coração arrependido. Então, quando nós atravessamos o caminho do arrependimento e da conversão, da mudança de vida, de se tornar uma nova criatura em Cristo, podemos então desfrutar daquilo que Pedro falou: para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Você precisa ser tocado pela presença de Deus. Existe um vazio dentro do seu coração que tem o tamanho e o formato de Deus. Essa tua sede pelo pecado, pelo erro, pelos vícios, pelas drogas, pela prostituição, pelos jogos de azar, de baralho, de apostas, é um vazio existencial que só será preenchido com a presença de Deus. Você pode ir para todo e qualquer lugar, mas entenda, você sempre será frustrado pelo pecado. Então, aceite a Cristo enquanto é tempo. Meus queridos irmãos, obrigado pela oportunidade. Que Deus em Cristo Jesus continue vos abençoando.